Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 31 de agosto de 2010, terça-feira. O verbete é o 1677. Você quer fazer um curso de introdução sobre conscienciologia e propósito de vida sem sair de casa? Agora já é possível. A Apex realizará um curso de introdução à programação existencial à distância. Acesse o nosso site para maiores informações. www.apexinternacional.org. A qual a Consim pesquisadora busca saber de maneira explicitativa, racional ou técnico. O elemento ainda desconhecido, o ponto cego do conhecimento, o locus vazio, a área de insegurança técnica, a lacuna na perspectiva pesquisística, o nó górdio pesquisístico, a fronteira do business, o preenchimento do vácuo da cognição existente, o ato de sanar a insuficiência cognitiva, o obscurantismo pontual total, o calcanhar de Aquiles da pesquisa, a incógnita das autorretrocognições. Na remissiologia nós temos aí 15 itens, nós destacamos 5. Curiosologia, desafio da conscienciologia, impasse na pesquisa, ponto cego, reparo técnico. Frase enfática. A incógnita sempre ocorre na investigação crítica, incidindo em certo ponto em toda pesquisa mais profunda e em qualquer abordagem analítica sofisticada das realidades do cosmos. Você, nas pesquisas conscienciológicas, encara a incógnita quando aflora nas fronteiras da materiologia? Você somente dá por concluída as pesquisas depois de, pelo menos, identificar a incógnita materiológica remanescente? Esse porco aí, se não me engano, eu já tirei lá, mas eu vou ver, por concluída. Tá? Agora, vocês vão ver, então, que o processo de incógnita é algo sério que nós temos que pensar sempre. Porque nós ainda vamos viver por incógnita, talvez, eu não sei, mas em tese, pelo nível que nós estamos e pela andagem da carruagem, acho que vai ser sempre uma incógnita. Sempre nós vamos ter incógnita. Por agora, eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel para isso, não. Então, é preciso a gente se acostumar ao processo da incógnita, mas não nos acomodar. Isso é que é o X. Você tem que acostumar com ela sem acomodação nossa. Isso eu acho importante. O que você queria? Que a incógnita ela é o motor da pesquisa, da automotivação. É. Ela sem esse sinalizador... quase sempre o detonador. Valdo, agora você pôs aqui na mitologia a questão do mito do segredo absoluto, que é claro que não existe. Mas faz um contraponto disso com a criptografia dos escritos, às vezes nossos mesmos, que a gente deixa para a posteridade, mas na forma criptográfica. Eu sei. Existem as incógnitas inteligentes e as burras. Agora, a burralda, burrilda e burroide mais séria é da pessoa que escreve uma coisa, depois ela não leu o que ela escreveu, o manuscrito. Essa incógnita é a maior demonstração de incongruência da pessoa. Até um certo ponto, é ignorância crassa, mas é autocorrupção. Por isso que a pessoa devia de ver, se ela não leu, ela tem que melhorar a caligrafia dela. Que é isso? Agora, eu encontrei isso com muitos médicos, colegas meus que tinham esse problema. Agora, geralmente, quem não tem uma boa caligrafia, mostra que leu pouco. Isso é uma regra. Leu pouco. Porque a pessoa que lê muito, ela acaba fazendo anotações. Se ela faz muitas anotações, que ela leu muito, ela acaba melhorando a caligrafia, porque
Nas primeiras vezes que acontecer, que ela fez uma anotação, na hora que ela procurar, não entende o que ela escreveu, ela toma vergonha na cara. Valdo, eu li e leio razoavelmente, mas a minha caligrafia é horrenda. Por quê, então? Eu tenho uma caligrafia horrível e eu li muito e leio muito. Agora, não sou apedeuta. Uma boa coisa nessa altura dos acontecimentos é perguntar se você tem essa caligrafia horrível, porque a sua intenção era camuflar o que você escreveu. Me esquecer? Tem muita gente que é camuflar. Mas, Valdo, eu tenho até livro publicado, se tiver, então não tem você sabe, artista... Então não deu certo. Eu não ponho a mão na cumbuca. Outra questão, eu para escrever, desde criança, escorria suor da minha mão, que eu molhava o papel inteiro, era uma coisa terrível, até hoje ainda tem que ter cuidado. Pois é. Agora, veja, você não teve então, aula de isso caligrafia. Me fazia... Eu tive. Eu tive aula de caligrafia. Eu molhava o papel inteiro, era uma coisa triste, assim, escorria água da minha mão. Eu escrevia mais ou menos redondo, tudo arrumadinho, mas aí o Vicente Lopes falou, nós vamos fazer umas aulas de caligrafia. Me deu, tinha uns cadernos especiais de caligrafia, eu tinha que fazer aquilo tudo certinho. Então, eu virei para ele e falei assim, vem cá, o senhor está querendo que eu faça desenho? Então eu vou desenhar. Aí eu comecei a fazer o desenho, acabou. Eu, sabe, acabei com a oportunidade. Ah, sei. A vida é dura, hein? A vida é dura, pois é. Está vendo? De quem é o caderno? Ela está te dando uma lição violenta. É uma lição violenta. Não, quem estiver com a letra pior, fica com o caderno. É isso. Mas olha, perguntas aqui. Atualmente diagnosticado com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, sou medicado por um psiquiatra com 2 medicamentos, um derivado da Ritalina e um derivado do hemitartarato de zolpidem. Um para o dia a dia e outro para dormir. Há possibilidade de interferência no processo de EV ou mesmo da projeção do psicossoma? Olha, todos esses medicamentos, eles alteram o processo da cabeça da pessoa. Principalmente a Ritalina é difícil. Eu acabo me condicionando a acreditar que a medicação esteja interferindo nesse processo e como praticar a higiene mental. Não, interfere. Agora, você, o ideal é fazer a anotação das suas coisas. Use uma caneta e papel para ajudar você a se organizar melhor. Conheci nesse último sábado a unidade da Alameda Santos, em São Paulo. Pretendo desenvolver minhas habilidades lá. Esse é um dos que nós falamos sobre São Paulo. Então, já ficou sabendo, já vai ajudar. Faço, em média, 10 a 20 tentativas de EV diariamente há quase um ano. Raramente consigo instalar o EV. E quando consigo, é só quando a cola está mais fraca. A cola que está falando é o processo da descoincidência, a coincidência. Em estados, por exemplo, de hipnagogia, hipnopompia, ou antes de me projetar. Minha carga horária de sono é equilibrada. Me alimento muito bem. Faço exercício físico, estudo, não bebo e não fumo. O problema é que quando eu treino EV, sinto minhas energias muito coladas no corpo. Mesmo usando muita vontade e tempo para treinar a mobilização energética, minhas energias quase não se alteram. O que eu posso fazer para descolar essas energias e conseguir alcançar o EV em qualquer situação? A primeira coisa é aumentar os seus exercícios físicos. Faça exercício físico mais intensamente. A segunda, continue com o estado vibracional, vai fazendo. De uma hora para outra você vai deslanchar, vai passar o gargalo. Agora, tudo indica que você era muito casca grossa. Quando é assim. Agora, se eu estivesse aqui, eu ia fazer a experiência da mão, olhar como é que tem, ver algum chakra que esteja aberto, às vezes ajudaria. Né? Sou casada há 4 meses, e às vezes meu marido acorda à noite falando alemão, outros português sobre as suas
sua vida na Segunda Guerra. Juntando as peças do quebra-cabeça até agora, ele foi filho e neto de militares. Teria 27 anos, era capitão em combate. Nasceu em Berlim, fiel ao nazismo, e sua noiva, Christi, que desejava desposá-la, quando voltasse para casa. Mas isso não acontece porque ela acabou morrendo em um dos ataques na guerra. O rapaz que ela está falando tem 29 anos. Isso aí está falando é da vida anterior dele. Ele chora muito por amor. Descreve os ataques. Acho o assunto instigante, que talvez eu seja a reencarnação da Christi. Mas não sei o que fazer ou pensar. Como proceder? Tenho receio das reações dele às vezes. Ela é mais velha do que ele, tem mais experiência do que ele. Ela tem 40, ele tem 29. Agora, aqui tem outra coisa dela que eu já vou colocar junto. Preciso de uma luz, alguma resposta, um caminho seguro. Minha vida está girando em torno de médico e psicólogo há mais de 2 anos por transtorno de ansiedade, depressão e altíssimo grau de estresse. E por mais que eu busque ajuda, a cura não chega. Melhoras e pioras. Porque a cura está cada vez mais distante. Minha vida é incógnita nesse sentido. Poderia decifrá-la? Olha, o problema aqui é você divide trabalhar mais com as energias, né? E criar um ambiente bom. Com o caso do rapaz, ele cria mais problema ainda, né? Essa situação. Então, precisa de melhorar ali o holopensene, é o único jeito. Trabalhe com as energias e melhore esse holopensene, isso aí vai ajudar você. Sempre ocorre esse crescendo intelectivo e parapsíquico na percepção parcial das tertúlias conscienciológica pelos telealunos, participação presencial ao vivo e in loco no tertuliário? Olha, aqui seria bom vocês falarem. Vocês acham que ocorre algum crescendo intelectivo e parapsíquico na percepção de vocês quando vocês estão aqui? Olha aí. Quantos acham isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Então acabou. Você vê que, pela prática, o negócio é esse. Veja que pode ser relativo. Presencialmente, o tertuliano pode estar sonolento, bocejando e desatento. Sim, mas isso vamos dizer, exceção. É um percentual mínimo. E o telealuno está bem atento, lúcido, antenado às energias do tertuliário, mesmo que à distância. Olha, você tem razão, mas veja bem, isso aí é exceção à regra. Não conte a exceção como a regra. Está errado. A exceção é mínima aqui. Quando a pessoa está dormindo aqui, todo mundo vê. Você quer falar sobre isso? O que eu acho engraçado que parece, até com o que você leu ontem também, da reclamação de ter mais espaço. Não, isso aí está se defendendo. É o nível sim. Então, parece... Indiretamente é defesa. Parece que está havendo uma competição tertuliano com tertuliano presente. Eu não sei, mas parece que de ontem era outra pessoa, não é então, esse? Isso que eu tô... Esse é o segundo. Parece que está tendo a competição, né? Olha, teletertulianos. O nome é isso aqui, ó. Isso é o cotovelo. Professor Walter. O cotovelo que dá o melindre, a suscetibilidade, que pode levar ao ressentimento e à mágoa. Isso é besteira, bobagem, tolice. Professor Walter, dentro disso você tem um outro aspecto. Se você de fato está ligado na tertúlia, mesmo lá do outro lado do computador em casa, você às vezes se sente impelido a vir aqui presencialmente. Eu percebi várias sincronicidades em muitos momentos, assistindo a tertúlia num dia e vindo no outro dia aqui para... O caso todo é o seguinte, eu já falei aqui mais uma vez, agora vou falar mais uma. O caso é o seguinte, vamos pensar bem. A energia não precisa de tempo nem espaço, nem cronêmica nem procêntrica. Isso não altera nela. Mas, para o povão, de modo geral, tudo isso influi. Então, uma coisa, eu estou fazendo aqui uma careta falando com a pessoa, na cara dela. Ela vai tremer muito mais aqui do que lá na casa dela. Aqui, ó. Então, o processo do presencial é muito sério. Gente, o que eu falo? Eu não falo sobre força distancêmica. Eu falo sobre a força presencial. Nós não chamamos atenção para a força à distância. Que bobagem é essa? Então, veja, o holopensene nosso é mais forte do que qualquer um particular que esteja lá. Não interessa quem, só se for serenão. Se vocês são serenão, eu retiro tudo que eu disse. Não está aqui quem falou.
Tá certo? Mas agora, se não são, ó... Não, vamos do lado de cá, que é mais direito. Gente, é a lógica dos fatos. Vamos pensar. Presença é uma coisa. A testemunha presencial é ao olho nu, diviso, é cara a cara, é o confronto impactante. Tudo é presencial. Então, como é que a gente faz? Por autoexperiência, não se pode nem comparar. Não. Eu, como teletertuliano aqui, é da água para o vinho. Agora, esses negocinhos me dá vontade de fazer assim, uma placa, sabe, uma chapa grande, para só aparecer mais um que conversa. Então, a gente mostra a chapa, sabe? Então, levanta uma... Tem vários aqui que eu já quis fazer isso, você lembra? Eu já falava isso. Faz uns 5 anos eu já falava nisso, aqui. Trazer uma placa, não, levanta a placa número 2. A placa 23. Aí eu não preciso de falar, fica só a placa para a pessoa ver. Sabe como é que é? Aos 11 anos, tive uma projeção em que estava diante do espelho, penteando o cabelo, e me via deitada na cama, dormindo, e ao mesmo tempo dizia em pensamento: a Juliana está dormindo. Em seguida, é o nome dela. Em seguida, comecei a flutuar no quarto. Não me lembro quando voltei, como voltei para o corpo. Contei o sonho para minha mãe e ela não entendeu e fiquei me sentindo desorientado. Olha, é isso aqui que ocorre. Ela aí está com 11 anos. É o típico. O livro Projeciologia salvou muita gente desse, porque o próximo caminho aqui era mandar para o psiquiatra começava a dar remédio, acabava com o processo, o cérebro não criava direito, não se desenvolvia, os neurônios iam para o espaço, ia criar um problemão. Não tive mais esse tipo de experiência. No entanto, ao redor de 24 anos, comecei a ter catalepsia projetiva, mas tinha medo, porque sempre tinha alguém no meu quarto. Depois parei de ter isso, e com os anos aconteceram poucas catalepsias projetivas. Ainda tenho medo disso, mas ao mesmo tempo tenho vontade de ter projeções conscientes. O fato de eu ter medo pode implicar em um bloqueio da capacidade de se projetar conscientemente? É o óbvio. É o que eu falo mais no livro Projeciologia. A base de tudo, o travão da projetabilidade lúcida é o medo. Isso pode ter acontecido comigo? Posso reverter a situação? Pode. Pegue o livro Projeciologia e critique o livro todo. Leia e risque o livro todo, que isso aí vai te ajudar. Ele está em 10ª edição, esse livro tem, existe ele por aí. Gostaria de saber se você tem conhecimento de algum planeta que na sua caminhada evolutiva as consciências não precisaram passar pelo estágio da religião, e será que existiu mais algum J. Cristo e outros planetas? Nas suas projeções, você visitou planetas em que a maioria das consciências era desperta e evolucionava? Não, infelizmente, nunca vi isso. Deve existir aqueles, mas eu não sei, nunca vi. Agora, que esse processo de passar sem estágio de religião ou alguma coisa parecida, isso não tem jeito. A evolução exige isso. É igualzinho perguntar se tem algum planeta que as consciências evoluíram sem ter sido bicho. Não, a maioria foi mesmo bicho, não tem saída. Agora, gente, recordo-me de tertúlia anterior que o senhor pedia sugestões de bustos femininos para o caminho da lógica. Que tal colocarmos o busto da pedagoga Dorina Nowil, dessomada ontem? Isso aqui é de ontem. Foi uma personagem exemplar, sendo a primeira brasileira cega a se formar em nível superior, desbravando caminhos para os portadores de necessidades especiais. Cadê o nosso povo do busto? É preciso ele entrar em contato, que esse quer patrocinar o busto. Quem é? Você? Fica com isso aqui, já entra em contato, porque ele quer patrocinar. Ele não quer que fala. Por favor, não leia daqui para diante. Caso seja essa proposta seja aceita, gostaria de patrocinar esse busto. Ele falou para não ler. Não tem jeito, nós vamos ler sim.
Esse aí eu leio. Aí é o contrário, a leitura que eu faço é essa. Ele está dando um exemplo. Isso foi muito bom. Mas não falei o nome dele, vocês viram? Então, a gente pode falar. Agora, gente, eu quero dizer para vocês que hoje nós tivemos aqui mais uma visita, que eles vieram ver o Everton, umas coisas todas que o Everton tem feito aqui. Viu, Everton? Nós tivemos umas visitas. Foram 35 alunos do Colégio Agrícola, com 2 professores. O que mais chamou atenção no Holocico. Então, tem a resposta dos alunos e a professora escreveu. A diversidade dos dicionários, os fatos do cosmograma embasando a pesquisa, o livro Homo sapiens Urbanizados e os dicionários de sufixos. Agora, o que mais chamou a atenção na holoteca? A gibiteca, a miniaturoteca, a diversidade dos livros e das tecas. Comentários sobre o tertuliário. Parece uma faculdade, parece a sala da Assembleia da ONU. De modo que nós estamos na Assembleia da ONU aí, viu? O que vocês fazem com isso? Quais as incógnitas que nós temos que decifrar hoje? Vamos resolver os problemas da Terra. Não, é como diz o cara, que eu vim para fazer o inventário do mundo. Vamos dar um jeito nisso. É muita pretensão dele, né? Falar uma coisa dessa por cima de mim, né? Por cima de Moá. É demais. Mas, em parte, é isso mesmo. A Conscienciologia mexe com tudo. Não tem saída. Né? A gente acaba chegando lá, né? É a cosvisão. Não. É o jeito. Que eu... Sim. Está óbvio aqui a incógnita nas autorretrocognições, na parafatologia. Mas você pode ainda explorar isso? Aqui a gente vai assim, às vezes... O problema todo é o seguinte, é muito difícil uma pessoa ter autorretrocognições sem conservar incógnitas. Incógnitas. É muito difícil. Sempre tem algum aspecto mais obscuro que precisa de ser mais estudado. E isso é inevitável. E outra coisa, existe aquele caso do processo da obscuridade do período, a periódica. Então, por exemplo, a pessoa lembra de um determinado período, mas tem um outro que não lembra. Aquilo ficou, então, estanque. Há um branco na situação. E isso aí é uma incógnita. Eu, por exemplo, eu tive isso uma temporada, eu pensei que aquilo fosse um processo patológico, mas não era. Não era. Era devido ao meu processo de estudar. Eu estava concentrando mais atenção em outros períodos e aquele ficou descartado. Com o passar do tempo, eu emendei tudo e pude ver a coisa mais clara. Aí eu vi que não tinha nada. Foi um alívio para mim também. Eu já estava criando um problema. Eu falei, não, aí deve ter uma bomba. Uma bomba de erros. Você está entendendo? Alguma coisa assim que eu talvez tenha cobertado. Mas não era. O problema era isso. Agora, outra coisa também, que é bom a gente lembrar. Na questão da retrocognição, que é o que você está perguntando, na questão da retrocognição, existe o processo do permanente, ou seja, aquela lembrança que é recorrente. Essa lembrança precisa de ser esclarecida. Então, isso aí também é outra condição diferente. Uma, porque não aparece, e a outra, porque aparece mais. Você está entendendo? Na questão de retrocognição, isso é seríssimo. Isso não tem parte nenhuma que eu tenha lido. Eu estou só falando as coisas porque isso é que eu faço. É a mesma coisa que quando eu te perguntei um sonho recorrente meu, de determinada idade... Então, você me falou que a respeito do lugar que eu morei, a casa que eu morei, que voltava sempre na mesma sala, fazendo a mesma coisa. Então, o mesmo caso da retrocognição recorrente é o do sonho recorrente, da infância. É a mesma coisa. E isso ocorre mesmo. Olha, um monte de sonho recorrente que a pessoa tem, ela confunde. Às vezes é processo de vidas anteriores. Esse é o outro aspecto da questão, muito mais complicado. Porque quando entra o problema do onirismo, do sonho, da imaginação, a confusão é maior. Então as pessoas se confundem,
elas têm dificuldade de colocar a coisa com racionalidade, há exageros, há omissões daquilo que não interessa. Entende como é que é? Então, isso é um problema. Tem uma pessoa que uma vez começou a me expor a situação dela toda, que ela lembrava de certas coisas. Eu virei para ela e falei assim, vem cá, essa pessoa que você vê sempre, você acha que é você? Aí a pessoa falou, sim. Aí eu virei e disse, você não acha que você está melhorando a sua pessoa quando ela aparece na sua lembrança? Ele virou para mim e falou assim, sabe, eu já estive pensando nisso e cheguei à conclusão que eu acho que eu melhoro mesmo. Então, veja, a pessoa já estava de uma tal maneira, com o apriorismo dela, que a hora que aparecer, não, se esse personagem sou eu, ele tem que ser melhor do que os outros. Então, ele já fazia uma performance, retocava tudo, melhorava. Isso não pode também. Dentro do processo da imaginação, o povo tem imaginação demais. Então, retrocognição, gente, tem que estudar com calma. É passar o pente fino, pentear com o pente fino, olhar com muita lupa, examinar bem. E outra coisa, anotar para haver acumulação de dados. Quanto mais acumulações, mais autenticidade, mais realidade vai aparecer no processo. Mas é preciso de colocar tudo em cotejo, fazer confrontos. Agora, com o passar do tempo, as retrocognições, elas adquirem um nível de padrão de esclarecimento grande. Quando chega a esse nível, é o platô da cosvisão da pessoa. Então, a holobiografia da pessoa fica mais evidente. Agora, eu não acho que isso a pessoa consiga num ano, por exemplo. Precisa de mais tempo. Por isso que eu vejo o processo de anotação, de registro, é básico para todos os processos de mental soma e o problema intraconsciencial. Sem isso eu acho difícil. Enquanto nós estamos aqui. Extrafisicamente eu não digo que seja assim. Mas aqui, com o cérebro que nós temos, é difícil. Não confie no seu cérebro. Ele é sempre muito pequenininho. A realização do filme Cristo Espera por Ti, mesmo antes da conclusão, só durante a feitura, a preparação, vai desencadear muita coisa de retrocognição nas pessoas, né? O fato da gente estar mexendo com as locações. Principalmente o povo que teve vida na França, né? Vai ter um período assim de deslanche. Então, aquele cara que está entrando vai ter problema, você vai ter problema. Eu sei. A excelentíssima Minha senhora, Cassandra. Nossa amizade raríssima, vai ter problema. Cassandra. Você está entendendo? Aqui tem vários. Mas problema em que sentido? Aquela lá vai ter problema. Mademoiselle Ami. Aqui, ó o meu dedo no nariz. Problema em que sentido, Valdo? Porque tem muita coisa que a gente tem mais ou menos lógico, que é bom avisar qualquer coisa. É bom a gente sempre estar avisado. Fala assim, porque às vezes a gente já tem... tem que aprofundar. Veja bem, como diz você. O problema é o seguinte, vai levar vocês a estudar com mais profundidade o processo da historiografia. Você sabe que isso eu faço e faço muito, né, Paulo? Ainda é pouco. Uau, é quem nem Você faz, né? é que começou o processo do estudo das vidas sucessivas, que está criando problema para o estudo, naquele lembra? período. Que é ela que viu, captou abri. a coisa, tudo certinho. Mas agora, agora, depois disso, eu pedi para vocês pararem, porque senão o Instituto ia, sabe como é que é? Ficar paralisado. Não, estagnar. E a gente, eu e só depois pensava disso, nisso. Valdo, vários segmentos eu recebi, assim, agora, espontâneo. Veja, a nossa amiga esteve aqui com o doutor. Mas sumiu de novo. Sumiu. Mas disse que você chegou a conversar com ela? Já, liguei para ela, já conversamos, ela vem. E quando é que ela vem? Ela vai aparecer por aí, ela vem com eles querem comprar um terreno, já está tudo encaminhado. Então tá. Então isso aí vai ser bom. Esse aí também... Eles vão ter. Dedo no nariz. Ela é uma das pessoas. Né? Agora, tem muita coisa para se estudar nisso.
Mas não adianta, é a pessoa que tem que... Tem um timing. Como próprio. diz o negócio, cavar. Sabe? Tem vários nomes para cavar. E né? tem aquela regra de quem procura acha, e quem procura não acha. Se não tiver na hora, não vai achar nada. Não adianta procurar, pode Mas, ler, olha, escarafunchar. Que nesse não vai assunto, quem procura sempre acha. Nesse O processo é que às vezes vai achar uma coisa que não era bem Não era aquilo bem que estava procurando. esperado. Então aí vem o processo do assédio. Esse é que é o problema sério. Mas hoje ainda, Agora, Valdo, conosco, nós estamos com uma linha muito importante de segurança que não havia antes. Isso que eu vi. Por exemplo, hoje não é mais a época do Instituto. Não, hoje a coisa mudou. A linha que nós temos hoje de segurança, no caso, imunidade, segurança, prevenção, profilaxia, defesa, só aí tem 5 coisas. É aquele negócio, hoje eu sou obrigado aqui a usar o analógico. É que, Valdo, Não é só nossa o sinônimo. a nossa assistência, não a sua assistência, mas a nossa assistência pessoal, individual, aquilo que você falava no início do Instituto, o óleo cresceu pensene muito. nosso, ele está maior. Mudou muito hoje. Nós estamos estudando todo mundo aí, não tem saída. Gente, o tanto de acariações que nós já fizemos até hoje, processo do AVA, processo da Conscious, o caso da consciência terapia, esse povo está trabalhando sem parar. Sem dúvida. Isso o que é? É DTFON na atmosfera. Vai melhorar alguma coisa. Tudo quanto é vagalume, esquisito, sabe, o mariposa, né, distorcida, vai dar um jeito, alguma coisa vai ter. Não há dúvida. O problema nosso é evitar de ser vagalume. Nós temos que ter uma luz mais permanente, não essa de apagar e acender. Está vendo? Aqui dentro. Tem muito disso, por causa da oscilação. Pode falar. Quando você me falou aquele negócio lá do judeu, né? De quê? Do judeu. Ah, sim. Que foi aquele dia que você leu o papelzinho ali na tertúlia. Até então você já tinha falado comigo milhões de vezes, aquilo não tinha entrado. Na hora que você falou, entrou de uma forma que tudo ali fazia, pois né? Mas é o tal negócio. O que é a hora que vem aquele, entendeu como é? Que incide o processo. É a hora que a ficha caiu. Tá, mas aquilo, quer dizer, que até agora eu ainda não tenho retrocognição de nada, não sei quem que eu fui, quem que eu deixei de ser, mas eu sei que eu fui, mas porque eu você tem sinto as aquilo. deduções já da retrocognição. Isso, é isso. Aquelas coisas todas que ela fala, é óbvio, a dedução. Lembrar é secundário. O processo é a dedução posterior. O que tem que... Você entende? Você já tem a dedução. A dedução já está influindo na sua vida, no seu modo de ser, as suas reações pessoais. Você não acha, Djalma? Então, elas já estão influindo. Entendi. Isso aí é muito sério. Outra coisa, você está agora entendendo você muito mais, suas reações. Não, aí na hora explicou um monte de coisa. Eu não precisava mais saber quem era. Ainda não explicou mas... tudo, não. Você ainda tem mais coisa. Mas não quero saber. Por isso que eu estou falando, isso aí tem que estudar mais, vai pingando. Isso. A mutação, tem muita gente que quer admitir o processo de mutação. A mutação cirúrgica grande não se faz assim de uma hora para outra. Toda cirurgia, às vezes, demora 14 horas, um dia inteiro, quando ela é grande. Então tem que ir por etapas, são sessões, entende? Mas é que aí entra essa incógnita aí, porque aí você começa a sentir alguma coisa, aí daí você já começa a deduzir, mas não necessariamente é aquilo. Aí daqui a pouco aprofunda mais um pouco, você sente a coisa. Aí você deduz algo, mas ainda não... É diferente mas a do coisa deduzir tá do sentir. Aqui, está expandindo. Ela às vezes expande por segmentos. Depois, com o tempo, vem a visão maior. Agora, o segmento é inevitável, Elias. Mas isso, é um capítulo, é um episódio isolado. O importante disso é a mudança da estrutura cognitiva. Porque quando abordagem. Pois é. Da abordagem a si próprio. Esse processo isso é que eu sei. É que impede, é que aumenta o nosso número de incógnitas. Agora, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês com a maior naturalidade, e eu vou ser sincero. O ideal é você estudar essas coisas que nós falamos aqui de parapsiquismo e de retrocognição.
Mas não é porque vocês têm furo no passado, não. É porque vocês têm aspectos bons que estão ansiosos. Então você veja bem, vocês têm trafores que estão entregas baratas, que vocês não colocam para funcionar. Essas lembranças vão pôr vocês funcionando, vocês vão dar mais valor para si próprios. Isso é muito importante. Entende? Entendi. É muita gente aqui que dá medra. Entende? Entendi. Isso precisa acabar. Nós temos que assumir a nossa condição. A maioria aqui, a maioria absoluta, é Entendi. pouca gente que está excluído. Todo mundo fez curso de permissivo. Isso é muito sério. Eu demorei tantos anos para chegar até vocês, ou vocês chegar aqui para falar comigo. Agora tem que honrar isso aí, tem que dar um jeito, não pode ficar assim, diminuindo, você está entendendo, o processo do valor. Qualquer coisa a pessoa tira o corpo fora, desiste, arranja outra coisa. Todo mundo aqui tem predisposição para isso. Por quê? Devido ao processo da versatilidade e da polivalência. Não, a era da fartura, tudo hoje funciona melhor. Valdo, o assombro, assim, o medo, o assombramento pelo erro do passado faz com que uma linha de assediadores aproveite esse incógnita para estagnar a pessoa e manter a pessoa no seu devido lugar. E a ela pessoa não mexe. aceita e volta da porta. Então, agora, sem por isso que eu tocar estou falando, a pessoa campainha. tem que estudar para sair disso. É o processo da pusilanimidade. Elas vão até um ponto e depois recuam, porque como os assediadores aproveitam esse incógnita, porque elas não sabem o que aconteceu realmente, agora, eles estão fazendo isso. Honrem os seus potenciais. Coloque esses potenciais ociosos a funcionar. Vamos em frente. Agora, a maior prova que nós temos disso é essa pesquisa que nós fizemos aí com os, sabe? A maior coisa que tem até agora que a gente viu foi isso. Os verbetes, a verbetografia. Isso é a maior prova. Por que demoram tanto? Lá no fundo Lá no fundo Já era para ter mais gente. Gente, daqui 3 dias, 2 dias, nós vamos começar analisando aí da turma. São 17. São os primeiros 17 Copacabana. Não é isso? Aqueles maiores de Copacabana, há 19 de Copacabana, 18 de Copacabana. Aqui são 17, entende? São os 17 Copacabana que apareceram. São os moicanos iniciais, não são os últimos. São os primeiros. Val, pelo seu diagnóstico, então, hoje, quer dizer, com essa questão dessas potencialidades ociosas, a execução da PROEX ainda não está a todo vapor, né? Não. Está comprometido. Né? E outra coisa muito séria. Agora vamos falar franco. A coisa mais séria. Essa turma ainda não escreveu isso porque está esperando ver o que vai acontecer com os primeiros. Ninguém quer ser cobaia. Me perdoa, mas o meu pensamento é esse. Eu estou errado? O que você acha, João? Estão querendo, não, deixa eles ir na frente, vamos ver o que vai acontecer. Deixa eles quebrar a cara, assim a gente evita. Isso é bobagem, não é por aí. Mas fala aí, Igor, faz favor. Me chamou a atenção foi essa questão das potencialidades, né, que ainda não foram descobertas. Né? Então, eu queria entender. Não, elas estão, às vezes a pessoa sabe, mas ela não põe aquilo em funcionamento, ela não coloca o bloco na rua. Isso O ocorre processo também. é o bloco na rua. Mas não existe a possibilidade, por exemplo, a pessoa ter ontem mesmo está conversando com uma pessoa, tive uma retro e nunca desconfiei que eu tinha sido determinada coisa. Né? Isso ocorre? Não, é porque a pessoa ela estava com uma autoimagem de a rainha do cosmos ou imperador do cosmos. Chega lá e ela vai ver que ela estava mais ou menos na média, aquilo impressiona, cria problema. Isso é bobagem. Isso aí são as primeiras reações de adolescente. Em matéria de retrocognição, essa é a opinião de adolescente. E existe disso.
No caso do trafor da pessoa, esses potenciais que você fala que estão adormecidos, que a pessoa não está usando. Às vezes foi com aquele potencial e aquele trafor que a pessoa arranjou aquela confusão. Então ela recua, esconde o trafor para não ter mais problema com aquilo. É quando a pessoa ela vem com isso e ela fica com entusiasmo, com motivação, com muita energia, começa. Aí vem o assediador. O assediador, então, empaca a situação com um pensamento em cima dela. Ela, então, absorve aquele pensamento como se fosse dela. E aquilo neutraliza tudo a partir dali. Inculcação. E quase sempre esse pensamento do assediador, ele é patológico, ele é difícil, é brabo. Entende? A pessoa assimila aquilo. Incorpora aquilo. O absenteísmo, a evasão, então, vem disso. É a somatização. Ou, se você quiser, a cerebração. Ela coloca aquilo no cérebro como se fosse dela. Por isso que temos que estudar o parapsiquismo. A pessoa, então, vai começar a pensar, existe um paracérebro. O que acontece com o paracérebro? Está entendendo? Insiste no estado vibracional, porque é como se fosse a ferramenta que o estado vibracional é o mais simples e o mais complexo. Claro. Ele é o mais simples do ponto de vista de entender, de fazer, de qualquer coisa. Mas é o mais difícil para a pessoa se assenhorear, dominar o processo. Por quê? As pessoas não insistem. Não dá, gente. Primeiro, o corpo da pessoa é só dela. Não é meu, nem seu, nem do vizinho. Nem da mãe, nem do pai, nem do advogado, nem do médico. É dele, é da pessoa. E esse corpo, para essa pessoa também, ele é novo. Claro. É a primeira vez que ele é feito, que ele é construído. Não teve outro igual. Isso aí é um problemão. Mas isso também não está... Então aí vem a mesologia, entende? A nova genética, os processos do ambiente, o holopensene. Então é a pessoa, ela tem que fazer a reação. Não adianta nada eu, como vizinho, fazer a reação por ela. Mas esse fato da gente não estar valorizando que poderia ser o elemento, o grande antídoto contra esse ataque e tudo mais, por isso que é o estado vibracional. Se a pessoa começar com o estado vibracional, o assediador não chega. A hora que ela chega num determinado nível, o assediador não chega porque aquela energia não é boa para ele não se sente bem. Mas no quadro da intimidação, Valdo, dos assediadores, está essa desvalorização pessoal de que o estado vibracional não ajudaria tanto ou não está dando tanto resultado. Pois e a pessoa então desanima. Mas a pessoa já desvia por aí. O desvio já está dentro desse quadro psicológico. E ele fica estagnado. Tá? Nós temos que tirar esse marasmo, essa mesmex, essa estagnação da tudo. Então, o estado vibracional é também a base para resgate do parapsiquismo paragenético. Eu vi falando, ele é a chave, é a gazua. Mas também com relação ao processo paragenético, né? Tudo. Da identidade assistencial. Né? Mexe com tudo, é a base. Professor? Eu já falei aqui, vou falar de novo. O maior fenômeno que existe para a pessoa descortinar a situação da vida humana, em geral, ela vê e ela julgar essa vida humana no buraco e não ficar endeusando que isso aqui é o máximo, por isso e que aquilo e tal. Isso é besteira. Então a projeção acaba com isso, mostra a realidade. Por isso que eu falo, desse processo todo, a projeção é o melhor. Mas o que entrava é o medo para fazer a projeção. Agora, do ponto de vista geral, para a sua consciência, não é só para essa vida, a próxima, a intermissão, tudo isso é estado vibracional. Porque isso aí você precisa em qualquer dimensão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Já o processo da projeção não é assim. Entendeu? A projeção você muda de dimensão. Agora, com o estado vibracional, não, você usa em qualquer dimensão. Olha a diferença. Eu falei isso aqui ontem. Eu acho que eu precisava de falar isso aqui todo dia, até cair a ficha. Professor? Essas duas manifestações parafenomênicas é que interessa muito para nós, nesse nível evolutivo da gente. No meu caso, assim, a baixa autoestima sempre me puxou para trás. Mas junto com a baixa autoestima sempre teve uma arrogância, um certo desprezo presente. Sempre é assim. Certo. A maioria do povo que tem autovitimização, no fundo eles acham que são superiores a todo o resto. Certo. Mas essa baixa autoestima, ela pode vir também como consequência de uma identificação íntima de que está aquém daquilo que pode dar? Tá.
E outra coisa, no seu caso, não tem motivo nenhum, você tem um bom temperamento, seu jeito, as suas coisas, você é sério, organizado. Quer dizer, o seu caso é a maior besteira. Raciocina bem. Não tem jeito esse processo de subestimação pessoal, que é a autoestimação. Você jogou fora. Não pode. Tem que dar valor para você, ver o que você tem. Agora, por isso que a gente fala, tem uma pessoa que chegou para mim e falou assim, olha, eu quero fazer lá a conscienciometrologia e estudar o conscienciograma. Agora, você acha que eu devo fazer por mim ou por outros? Eu falei assim, não, faça com outros, não só você, mas os outros também. Entra num grupo e examine. Aí ele vira para mim assim, mas não, eu quero examinar só eu. Sim, mas na hora que você começar a examinar você e você examinar os outros, você vai começar a fazer comparação. Você vai, às vezes, ganhar algumas coisas dessa turma. Isso vai te dar força. Você está entendendo? Faça, então, o conscienciograma com outras pessoas. Começa amanhã a turma de fundamentos. Faça o cotejo lá na Cons. Isso aí é importantíssimo. Você vai ver, não, sobre esse aspecto eu sou superior a ele. A mesma coisa, se você tiver problema com isso, tem uma outra saída que eu uso muito. Isso aí, ó, desde a década de 60 eu já falava para tu. Pega as biografias, biografia para isso. Você vai ver as biografias, você começa a ver aquele cara que você admira demais, você vai começar a ver os furos dele todos na biografia. Homem, mulher, tudo isso. Tem um desses que eu comecei a ler agora a biografia, porque eu não conheço nada dele, que é o Edgar. Agora, o que se passa? Eu nem sabia, mas eu admiro o modo dele escrever, aquela coisa toda. Mas agora, o cara teve até depressão, ele mesmo fala que teve uma depressão na vida dele e tal. Uma bobagem. E certas besteiras. Agora, não dá para nem comparar a minha vida, desde a infância lá, do início que eu vi, com a vida dele. No entanto, é um homem que eu admiro demais. É o Edgar Morin. Agora veja, dá pena. Quem é? Judeu, aquele negócio todo, na França, Paris, tinha tudo na mão e não teve nada. Você está entendendo como é que é? Agora, eu fico pensando na minha vida, comparando, não dá. Então, é muito bom você ler as biografias. Você vai liquidar uma legião de gente, você está melhor do que eles. Isso vai te dar força. Agora, ó, quem me deu dedicação para isso foi o transmentor. Agora, no fim, ele fez um pós-escrito. Cuidado com as suas conclusões. Terrível, né? Cuidado com as suas conclusões. Pondere. Ele quis dizer, não, olha o que você vê, senão você vai achar que você é o dono do mundo. Professor. Porque o negócio é brabo. Biografia é isso. Esse negócio do Mourão, eu estou vendo aí, eu comecei a ler isso ontem, alguma coisa dele. Mas dá apenas bobagens dele. Tudo dá. Eu procuro ver aqueles erros na minha vida e não encontro nada. Está danado o negócio. Você está entendendo? Aquelas besteiras. Tudo você poderia chamar que são mega trafares. O cara ter, por exemplo, depressão. Eu nunca pensei uma coisa dessa. Eu nunca tive nenhum minuto num processo desse. Isso é uma loucura. Agora, eu vejo que esse processo mostra o nível do estado da pessoa em relação ao curso intermissivo. Eu queria que o senhor ampliasse um pouco mais o que o senhor estava dizendo para o João, na questão que a maioria das pessoas que têm auto-vitimização, no fundo, elas se acham melhor que os outros. O senhor pode ampliar isso? Muita gente que tem auto-vitimização, ele se vitimiza para não mostrar, pelo orgulho dele, que ele errou alguma coisa. Então, dentro dele, ele se julga superior a todo mundo com quem ele está convivendo. Você está entendendo? É muita gente assim. Então, a auto-vitimização, aparentemente, é uma tapiação. Porque, às vezes, é o maior orgulho, a maior vaidade, a coisa mais de maior exaltação pessoal, cabotina que tem, é aquela pessoa da auto-vitimização. Isso não são todos, eu estou falando, tem um percentual de gente que é assim. 1
Tem tendência para levar isso. É preciso de ver o percentual. O que funciona naquela pessoa, quanto que é isso? Como é que isso funciona? Qual o percentual? E se ela se sentisse? Mas que essas coisas funcionam. Agora aqui. Algo me diz intuitivamente que devo ter sido um romancista em outra vida. Tenho facilidade para expressar minhas emoções com as palavras escritas. Sabendo que tudo isso, nesse meu período evolutivo, é secundário, eu reorganizo meus conhecimentos e priorizo seguir uma carreira médica. Profissionalmente, a área da medicina é o melhor local para realizar assistência fidedigna e essencial, se não é o melhor, é dos melhores. Tenho bagagem, o gabarito para alcançar tais feitos nessa vida? É lógico, você já tem essa noção toda, já está tão lúcido. O problema é que os conceitos e conteúdos programáticos dos vestibulares me causam náuseas e conflitos emocionais. Isso me deixa estático e, às vezes, me desmotiva. Sei que devo superar esse gargalo que tem me sugado muita energia consciencial. Gostaria de saber sua opinião técnica e racional sobre o vestibular atual. Escuta, a gente tem que dançar conforme o ritmo da música. Engula o vestibular com todo mundo que estão pedindo tudo que querem. Se você é inteligente, você engole isso tudo. Se eu fosse olhar isso aí, eu não teria estudado nada, porque eu estudei antes com particular, tive preceptor, a hora que eu cheguei para estudar as coisas, eu só via besteira em todo mundo, e eu nunca me revoltei. Não, se é assim, eu vou engolir mais esse povo, esse é o caminho. Nunca fiquei na dependência de nada, nunca precisei de nota de nada, nunca fiz coisa, aqueles troços de prova no secundária, que faz depois. Meu curso de medicina, do segundo ano em diante, eles permitiam não precisar de fazer prova oral. Só com a minha escrita eu passei em tudo isso, sem precisar de nada. Quer dizer, besteira isso tudo, a gente engole tudo. Outra coisa, vocês não ficam pensando que tudo que eu estudei eu gostava. Não. Mas me adaptava. Se o negócio é para... Se o negócio é esse, vamos engolir isso aí. Acabou, não tem nada. Tenho 33 anos, sou casado, pai de um filho de 7 anos e vou começar a minha TENEPS, pois já sinto a cobrança íntima para retribuição e assistência. Já tenho uma sala reservada com poltrona e ar-condicionado. Li várias vezes o manual da TENEPS e notei que não me encaixo 100% dos modos do tenepsista. Um dos pré-requisitos é o sexo diário. Minha TENEPS vai ser de meia força? Não. Sexo diário é muito difícil devido ao processo da autodisponibilidade de espaço e tempo das pessoas. Se for, eu devo começar a TENEP de meia força ou prorrogo o início de minha TENEP. Não, siga e vê o que é que acontece. Tem coisa muito mais séria do que o sexo na questão da TENEP. O que é isso? Você não está vendo nada. Olha bem o problema da energia sua, sozinho, para dar a energia para os outros. Isso é mais sério do que o ato sexual. Vi no Google o passado da candidata à presidência da República, Dilma Rousseff. Ela esteve envolvida com assaltos a bancos, sequestros, atos terroristas e assassinatos. O senhor acha que é uma incógnita o futuro da nação ou o povo tem os dirigentes que merece? Não, o povo, tudo indica que está escolhendo ter uma guerrilheira para a presidência. Vamos ver o que vai acontecer com ela lá. E o que é que pode dar, né? Agora, que guerrilheira e homicida e assassino na minha terra é a mesma coisa. Eu sou contra isso. Fidel Castro, é esse povo. Como é que fica? Che Guevara. Olha só. Essa aí é do mesmo naipe. São figuras do mesmo naipe do jogo evolutivo. Vamos ver o que é que passa com isso. Qual o papel do subconsciente na conscienciologia? É a maior besteira que tem o subconsciente. Nós temos que ter lucidez para ter a consciência de olho aberto, assim, enxergar tudo. Subconsciente é besteira, isso é coisa da psicanálise e outras coisas mais. E o que é a subconsciência para nós? Você não perguntou, vou responder, porque todo dia tem essas perguntas aqui. A subconsciência séria ou subconsciente, aquilo que está lá dentro, a melhor coisa que tem é a holomemória da pessoa. Então, o processo é a holobiografia, é o passado integral que ela tem. Isso chama-se paragenética. Estude a paragenética, é muito superior ao subconsciente. Agora,
mantenha seu consciente aceso. Isso é que é importante. O problema que a Malo comentou há pouco pode ser devido à hiperidrose. É uma doença que causa o suor excessivo das axilas, mãos e também dos pés. Ela é curável em uma cirurgia simples. É bom ela procurar um médico especialista em cirurgia do tórax se quiser curar isso de vez. Abraço para a Malo. Escuta, não é bem isso. Nós conhecemos aqui uma porção que já fizeram cirurgia. Se você quiser ver, eu vou indicar para você falar com a pessoa diretamente. E uma outra questão é que tem a ver também com o parapsiquismo, essa questão. Tem muito a ver com o parapsiquismo. Não, e o problema não é esse. Mas suar as mãos e os pés não é hiperdrose, nem sempre. Então, o processo todo a indicação. É processo parapsíquico de desenvolvimento. Ontem à tarde, no meu trabalho, comecei a sentir uma forte pressão e vibração na altura das pálpebras dos olhos. Fiquei bastante instigado com isso. Ao chegar em casa pela noite, não consegui estudar até muito tarde, como de costume. Contudo, ao deitar na cama, em menos de 20 minutos, o meu corpo começou a vibrar por completo e me projetei. Fiquei consciente na decolagem, mas logo em seguida fiquei sempre consciente. Que análise o senhor faz disso? Olha, pode ser que eles estão trabalhando com você para ver se você desenvolve o parapsiquismo. Você está sempre perguntando as coisas aqui. Estão começando a mexer com você. Anota todas as suas sensações. Leva para o laptop, tudo. O professor tem alguma objeção quanto a duas pessoas se associarem para escrever um livro? Essa eu não estou entendendo essa pergunta. Eu mesmo já tive, eu tenho 17 livros que eu escrevi com Chico Xavier. Que é isso? De psicografia, mas era 17. Caso não, de que maneira deveria ser a divisão de responsabilidade quanto aos capítulos? Isso aí é entre os interessados. Em problema de marido e mulher, não se põe a colher, né? Vamos ver o que dá. No caso de co-autores, eles têm que decidir por eles, que é isso. Isso aí é normal. Gente, onde é que estão os coautores nossos? A Marina, mais o Antônio. Esse aí. Pois é, a Luciana e o outro. Olha bem que isso aqui é comum, você está por fora. Você precisa examinar a turma aí. Tem que examinar os... Quantos são agora? É 41? Nossa. Tem 41 autores nossos. Dá uma olhadela. Qualquer coisa chega no holociclo e veja os livros que estão lá, desses autores. Há 20 dias comecei a praticar a mobilização básica de energias e o estado vibracional. Sinto a corrente elétrica correr pelo meu corpo como se fosse vibrar juntamente com tremores. Esse sentimento significa que consegui instalar o estado vibracional? Está começando, né? Está começando, é por aí. Insista, não desista. Escrevo pela impossibilidade financeira de ir até Foz conversar pessoalmente com o senhor. Preciso de uma luz. Tá. Vamos acender a luz. Estou separada do meu companheiro desde que engravidei. Tentamos nos entender em função de nossa filha. Ele tem 30 anos, é muito imaturo e egoísta, o que fica difícil é a convivência. Estou muito angustiada e sei que isso não é nada bom, mas não consigo sair dessa. Às vezes penso que irei infartar. Até pensei em procurar um psiquiatra, porque tenho crise de choro. Não vejo graça em fazer nada, nem sair com outras pessoas. Seria bom você estudar um psiquiatra. Sinto falta dele, especialmente quando saio com minha filha. Não estou conseguindo fazer estado vibracional. Minhas energias estão bloqueadas pela tensão permanente. Sinto que ele ainda gosta de mim. Devo seguir tentando reconquistá-lo, mesmo que ele esteja saindo com outras pessoas, apesar de dizer que ainda me quer? Olha, seria bom você resolver isso até o fim do ano. Estabeleça um prazo. Trabalhe até dezembro. Se não der, o ano que vem você parte para outra experiência. É o melhor que você faz. Agora, ficar desse jeito é errado. Seria bom você procurar um psiquiatra assim. Você tomar algum remedinho dentro dessa condição pode te ajudar. Os remédios existem para isso, a gente não pode desprezar remédio. Ajuda muito. A medicina, com remédio, a farmacologia, a farmacopeia,
Tudo isso existe como uma bênção. É para auxiliar a gente. No caso aqui, ó, é bom ela tomar um remédio. Isso aí vai ajudar. Para pensar melhor, fazer mais reflexão, ponderar mais as coisas. Isso aí é importante, eu acho. Fazer uma terapia também, né? Fazer uma terapia também, né? Não, o problema é o psiquiatra. Porque o psiquiatra vai dar um remédio para ela. Isso aí é dar uma receita. Uma receitinha de alguma coisa vai ajudar. Nesse caso aqui é tipo clássico. Se fosse comigo, se eu tivesse, eu ia dar um remédio na hora. Valdo, para a gente vivenciar a mega euforização, a pessoa depende dela assumir as potencialidades dela, porque assim, a pessoa tem que se sentir bem consigo, né? Esse bem-estar que você fala. O problema é a pessoa mexer com as energias, fazendo tudo que nós falamos aí. Mobilização básica de energia, estado vibracional, arco voltaico, TENEPS, participar das dinâmicas, tudo isso. Ela desenvolvendo isso, vai chegar a um ponto que ela vai ter euforia. Ela vai mudar o holopensene dela. Esse euforia, aquela condição, esse estado da euforia, você está entendendo como é que é? A euforia intrafísica vai dar à pessoa outras coisas. Aí vem Primené, Cipriene, extrapolacionismo. Quando ela chegar nisso, ela vai ver o que é a euforização. Porque a euforia vai ficar pequenininha e ela vai querer uma coisa maior. Isso é a mega euforização. Mas para isso é preciso ela entender essas manifestações parapsíquicas de energia. Senão não adianta. Tem pessoas, já falei isso aqui, tem pessoa que já tem um nível que de vez em quando você poderia falar que ela tem uma mega euforização. Mas como ela não entende nada, não estudou nada, não adianta nada. Então é preciso de estudar. Mega euforização, precisa de técnica. Senão não adianta. Uma pessoa ficar aí com euforia, por isso ou por aquilo, isso é normal. Você chega para uma pessoa, dá 5 mil pratas e leva ela para a Argentina, para ela comprar as coisas do jeito que ela quiser. Eu garanto que ela vai ficar eufórica até chegar lá. Mulher, então? Garanto. A maioria. Então, se for mulher, vai amar. Não vai ter euforia, vai ter 2 euforias. Agora, Valdo, é sobre isso também. Nesse período antes de ir para Gramado, durante e agora, que o Hércules está mais próximo da gente em função desse trabalho, você sabe que a Cassandra, ela comprou uma casa que é da família do sócio do Hércules em Gramado. Ela está bem dentro dessa linha. E o que eu notei assim, de diferença nesse período agora, dos últimos 20 dias, ele torna pequena, as coisas pequenas perdem a importância, no sentido assim, a gente não dá valor. Não, o problema é esse. E fica tudo... Você agora está vendo como é que você era uma burralda, pensando em alguma coisa, você não está dando valor nenhum mais. É verdade, Valdo, é exatamente essa sensação. É uma sensação de estar completamente bitolado. Você muda a lente, então aquilo fica desse tamaninho. Mas veja, isso é que eu chamo da cosvisão. Valdo, é por isso que eu falo, gente, esse para chegar nisso que eu estou preocupada com isso. Pela cosvisão, não parar. É preciso de mexer mais no estado vibracional e nas energias. Gente, que isso. Com as energias a pessoa chega nisso Mas, Valdo, isso é característica dele, da influência dele, porque ele faz isso, ele dá esse valor para os potenciais, ele deixa ver tudo que é positivo e as coisas ficam desse tamanho, perdem totalmente a importância. Isso é característica dele, da presença dele? Agora o problema deles é que ele tem a técnica lá da Veronesa. Ele entra nos processos com um povo que tem afinidade. Entendi. Se entra na afinidade da linha de conhecimento dele, tudo melhora. Nossa. São os artefatos do conhecimento, que a gente chama, o artefato do saber. Os artefatos do conhecimento, no caso dele, Itália, empreendedorismo, claro. O local dos processos, quer dizer, a localização, no caso, a geopolítica do assunto. Entendi. Por exemplo, a gente vê que a geopolítica talvez seja um dos pontos mais altos da Veronesa. Você veja, eu estava atrás de uns livros e de um certo autor, numa certa época, eu estava querendo fazer uma bibliografia e não achava o livro em parte nenhuma. Quando nós chegamos em Belo Horizonte, e eu vejo lá vários lugares, eu falo assim, vai aqui. Então nós fomos lá, era um sebo, mas uma bagunça. Ela vira e fala assim, é ali naquela sala.
Eu entrei lá, estavam os livros, tudo italiano, até originais, daquilo que eu estava procurando, que eu não achava de jeito nenhum. Quer dizer, ela tem facilidade para o processo italiano. Entendeu? Entendi. Desde a primeira vez que ela manifestou assim, fisicamente, as minhas coisas, o Arlindo estava até comigo, depois o nosso amigo Jean-Pierre também, foi tudo assim, o negócio, tudo ali. Um processo então, é a partir disso. Então, né? ele aí também tem esse processo. É Itália, empreendedorismo, a energia, a geopolítica do processo, entende? Há Esse imbricamento, então, favorece, porque, embora as coisas sejam com a França, por exemplo, eu tenho um vínculo muito grande com a Itália. Você sabe por quê? Porque eu tinha nascido lá. A mesma coisa, Jean-Pierre. O dia que ela apareceu mais séria, ela quis ajudar os processos, lá por causa do Jean-Pierre, que ia fazer o lançamento do livro dele aí. E eu saí com o Arlindo. O melhor da história é que na hora eu perguntei, vem cá, o que é que tem de italiano aqui? Chamei o gerente lá. Falei, não, o povo que domina isso tudo é italiano. Falei assim, aí explica tudo, deu tudo certo. Então, o problema do rapport, pelos artefatos do conhecimento, nós temos que levar isso mais em consideração. O povo não sabe ainda disso. A maioria não sabe. O problema não é só rapport, pessoa a pessoa, consciência a consciência, não é. É linha de conhecimento com linha de conhecimento que seja adequado. É o rapport pelo artefato do conhecimento. Objetos, ambiente, holopensene, entendeu? Muito sério isso. Você está entendendo, né? Aí vai subindo o nível, vai sendo mais uma ligação mais mental. Lá no fundo, tudo que nós temos em matéria de rapport é baseado nessa geopolítica. Vocês viram uma das perguntas aqui que está falando sobre o caso do cara que teve na Segunda Guerra, que não sei o que é, que os parentes são militares, que não sei o que. A pessoa está ali. É difícil sair disso. O problema está lá. Então, veja, é o artefato do conhecimento, unindo as pessoas. São os artefatos. Isso é um fato. A coisa que está ocorrendo aí. O negócio é claro. Valdo, aqui no... quanto aos trafores ociosos ainda, aqui na página 23, na antagonismologia, o último antagonismo, que é autoconsciencialidade exposta, a autoconsciencialidade silenciada. Essa silenciada seria mais ou menos isso? Quando a gente tem esses trafores silenciada é aquela que você observa, mas às vezes não está nem na hora de falar. Você tem que calar a boca, ficar quietinho, observar, para deixar que o momento evolutivo oportuno apareça. Entende? Porque ainda não está na hora. Ainda não há maturidade dentro do contexto. Por isso que está antagonismo, autoconsciencialidade exposta, autoconsciencialidade silenciada. Então, isso aí é muito importante nós estudarmos na questão da incógnita. Então, coloque essa condição do antagonismo para o seu amparador, ou para o seu evoluciólogo, lá do seu grupo evolutivo. Você vai entender a condição dele. Ele acha que você ainda não está maduro para falar sobre isso, então deixa a incógnita continuar. Amanhã, quando o seu trabalho, sua ficha, exigir que você saiba, ele vai ser o primeiro a expor, explicitar o assunto com todos os detalhes. Ele vai deixar o silêncio, ele vai sair do silêncio. Você entendeu? Coloque às vezes, viu, todos esses dados que nós damos aqui, dentro das sessões, não é só para você, não. Ponha seu amparador nisso, põe um evoluciólogo. E aí vocês vão entender mais a situação, às vezes é dele para você. Professor, também no antagonismo, mas o primeiro antagonismo, eu queria entender essa superenergia... Superenergia consciencial e a condição da incógnita. O problema é o seguinte, é aquela pessoa que sente um monte de energia, mas ela fica atônita com aquilo, não sabe metabolizar ou deglutir a energia que ela está sentindo, e com isso, ela não chega a uma conclusão clara que ela devia chegar ali na hora. Então ela embanana, você está entendendo? A comunicação que às vezes o próprio amparador está dando telepaticamente para ela. Tudo isso por quê?
às vezes, é porque ela está entusiasmada. Entusiasmo é um problemão. Às vezes dá uma euforia na pessoa, pronto. A euforia, às vezes, anula totalmente uma pessoa. Toda a racionalidade dela vai para o espaço. Por isso tem que saber. A mega euforização é o contrário. Ela amplia. É tudo na tranquilidade. Então, uma euforia de carnaval não serve para nós. Você está entendendo? Tem que ser uma euforia de filósofo. Tudo. Você sabe. Não há psicomotricidade. Você anula o cerebelo. Esse nome, mega euforização, ele, por causa da Já euforia, mostra, o mega existe por causa disso. Mas ele dá uma conotação que fosse euforia. Não é, né? Não, é euforia, mas muito maior. Ah, tá. É euforia de profissional, não é de amador. Uma euforia comum de carnaval, essa é de amador. A nossa é de profissional. É mental somática, ela que é o processo de discernimento, entendeu? Agora, ó, muita gente está escrevendo para mim sobre a mega euforização. Acho que eu tenho que continuar com isso aqui uma temporada, até a gente ver como é que é. Ou tem escrito para mim, está em casa, está chegando coisa, às vezes tem problema que estão pedindo até nessa, estão envolvendo tudo a mega euforização. Ou sente em casa. Entende? É como se eu estivesse fazendo uma sessão parapsíquica internacionosa. Dentro disso que você estava respondendo aí para ela, sobre a questão cerebelar, né? Eu tenho percebido que o estado vibracional ele tem se intensificado em mim, principalmente quando eu comecei a focar nos exercícios na área da cabeça, pensando ali no esfenóide, todo aquele corpo de glândulas que facilita a produção de neurotransmissores, enfim. Isso me facilitou ter insights e diálogos transmentais com o amparador. Só que eu percebi justamente em alguns momentos esse gap, um bloqueio por conta de processos de euforia, né? Você tem um insight, uma ideia positiva. A euforia tem outra coisa terrível. É o desvio pensênico. Ela desvia você e vem o devaneio. Era isso. Torra tudo. Isso que eu ia comentar. Aí eu cheguei a uma conclusão também, que o exercício físico viria a ajudar nesse aspecto, por um controle cerebral. O exercício físico ele faz o exaurimento do processo da energia, alivia a pessoa, faz ela ficar mais tranquila. Isso aí é que é importante. Foi isso que eu falei aqui numa das respostas. Então você poderia utilizar concomitantemente, claro, a manutenção do exercício bioenergético, favorecendo esses aspectos aí de mais lucidez, mas o exercício físico acaba sendo sempre indispensável, porque é uma questão cerebelar de psicomotricidade, né? De você, de fato, ter ajudar no controle das suas próprias energias. Seria isso? Mas agora o problema é que, para melhorar o emprego do cérebro, dos dois hemisférios cerebrais, você tem que manter bons exercícios físicos. Cada processo de circulação, problema de enervamento para a pessoa, neurológico. É muito importante isso. Uma pessoa que faz exercício, ela melhora também o processo de metabolismo. O apetite vai ficar mais adequado, a pessoa vai comer melhor. Isso melhora o processo da circulação sanguínea. Então, melhora o problema da cabeça. Você tem que lembrar que 20% de tudo que você respira vai para o cérebro. É o oxigênio. Então, isso aí é terrível. Você tem que manter através do corpo, da comida, do sono. Tem jeito. Eu tenho duas associações de ideias que eu queria que o senhor me ajudasse a esclarecer dentro do que o senhor falou aí. Era justamente a questão da oxigenação do cérebro. Uma respiração mais adequada e associado, claro, também a desenvolvimento mental somático, leitura, favorece a produção. Se você começar a mexer só nisso, você vai desviar, você vai ficar com a moldura e esquece do essencial. O essencial é a sua vontade. Você pode fazer isso tudo, desde que você não abdique da sua vontade, da sua intenção, da sua determinação. Se começar só com respiração, a pessoa fica nisso, do jeito que ela faz prece, do jeito que ela acende vela, isso é besteira. Então, na verdade, era importante a respiração, mas não resolve tudo. De uso como técnica, não era nem por esse mérito, assim, de uso como técnica, porque você vai A favorecer... técnica tem lá no projeciologia, você olha que a técnica é aquela. Para a pessoa fazer projeção, por exemplo, tem certas pessoas, é um dos tipos que tem para se projetar.
Bom, Pensa nisso. Agora, o problema é não usar nada disso como uma muletaria. E a pessoa, então, pega a muleta e esquece o essencial, que é a vontade dela, a intenção, a decisão, a determinação. Isso é mais importante. Agora, professor Valdo, uma vez eu vi o senhor falar na tertúlia que para a gente focar nos alguns hemisférios da cabeça, por exemplo, nós temos dois chakras, né? Na verdade 3, né? O nucal, o frontal e o coronário. Mas existe uma relação muito íntima também com a memória na região do hipocampo. Né? Uma vez eu estou falando sobre... Isso não resolve muito, não. Põe a sua vontade em cima disso, que supera todos os processos, os segmentos do cérebro, as coisas que tem lá dentro. É a vontade. Entende? Ó, eu estou aqui. Estou aqui, toma aí. Então aí eu faço assim, ó. Você sentiu alguma coisa? São alguns segundos. Ó, se você não sentiu, eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Vamos ver. Sentiu alguma coisa? Ah lá, ela lá sentiu. Agora veja, tem que manter o espírito autocrítico para sentir isso. Está entendendo? Não pode ir no bico daquele que a gente está falando. Tem que manter o espírito autocrítico. Você saber. Então, ó, aqui, ó, estou lá. Aí eu faço assim. Sentiu agora? Pois é, você não estava em forma. Por isso você não sentiu a primeira vez. Isso é que a gente chama em forma. Está entendendo como é que é? A maioria das pessoas, se você pega. Agora veja, eu estou em forma, qualquer hora. E eu estou fazendo o pior, que é a emissão. Receber é mais fácil, emitir é mais difícil. Está entendendo? Assim, com esse nível. Agora, eu, há muitas décadas, já falava para mim, eu tenho que estar preparado para isso a qualquer hora, porque eu nunca sei que hora que eu vou precisar de me defender. Se, ó, eu era rapazinho, já pensava assim. Por isso que estou aqui. Então, entendendo? É uma intrusão energética. Entendendo? Ó. Agora, por exemplo, eu posso potencializar isso cada vez mais. Entende? A coisa vai. Se você intensifica e demora mais, aquilo aumenta cada vez mais. Por aí vai. Agora, por exemplo, esse fenômeno é que todo mundo devia perceber. Aqui na Cognópolis, eu desejaria que todo cognopolitano entendesse isso logo. Isso é que é o ideal. Para dar valor para isso. Com isso, nós vamos vacinar todo mundo para o resto das próximas vidas. Todas as vidas do futuro. A base é isso aí. Agora, isso é estado vibracional, que é a exteriorização do processo. Se uma pessoa entende estado vibracional, ela vai entender essa exteriorização. Aqui, ó. Eu estou pondo a mão para mostrar só que eu estou me dirigindo aí, que isso tudo é bobagem, não precisa de nada disso. Entendeu? Agora, por exemplo, eu posso fazer isso numa fila inteira, num bloco, numa assembleia inteira. Aí depende o fôlego, como é que você está fazendo. Entende? Agora, por exemplo, eu durante muito tempo, em muitos lugares, eu pegava uma fila aqui e julgava energia para pegar todo mundo que está na linha de tiro, para o povo sentir. A maioria acaba sentindo. Com o tempo, não tem jeito. Agora, a pessoa tem que manter, porque no início eu mesmo desafio a pessoa dizendo o seguinte: veja bem se isso não está te hipnotizando. Eu estou fazendo uma sugestão. Isso está errado. Você tem que ver se está ocorrendo o fato ou não. A pessoa tem que destacar, através da autocrítica dela, o que é sugestão, o que é hipnose. Você está entendendo? Qual a influência que ela está sentindo ali ou não. Isso tudo é importante. Por isso que essas dinâmicas de parapsiquismo, acoplamentário, ajuda demais nisso aí. Agora, vocês, com o passar do tempo, têm que fazer do jeito que eu faço. Você está aqui, aí você pensa. Na hora, não quer saber. Agora, você com isso, você vai notar do jeito que eu noto, né? Você vê direitinho a sua vontade se materializando em energia e indo até lá na pessoa. Isso é a vontade. Energia consciencial é a vontade da pessoa.
materializada energeticamente, de algum modo. Isso é que a pessoa tem que entender. O maior fenômeno para mim, é esse. Entende? E eu sempre evitei de falar nisso, porque senão o povo vai falar que eu estou tentando tapear, né? Hoje não, vocês já estão entendendo isso mais. A gente já pode falar nesse nível, já. Eu acho que já posso esclarecer a coisa do jeito que é. Se eu começasse falando nisso, eu falasse, não, esse aí está tapeando a gente, porque ninguém ia sentir nada, ficar por isso mesmo, está entendendo? Agora, eu tive que fazer muito acoplamentar, no Brasil, fora daqui, para o povo começar a entender. A mobilização básica de energia, até o povo cair com isso. Uma das que começaram a falar mais sobre isso foi você. Né? MBE. A gente vivia MBE, famosa, até o povo tudo queria saber o que era aquilo. Quantos anos nós estamos trabalhando com isso? Não é fácil. Então, pensa bem que esse processo da exteriorização instantânea, esse que eu faço, isso é que manda. Você vai ter muito mais confiança em você. Agora, você chegando no nível desse, a mega euforização fica mais fácil. Valdo, na hora que você responde, pergunta para a gente, ou que você vai estar falando alguma coisa e olha, também você faz isso, né? Às vezes, mas às vezes sem querer. É por causa do processo da atenção, quando você joga energia, minha vontade vai lá, a vontade fica energizada. O processo todo é esse. Agora você veja, é muito diferente. Eu estou falando aí a coisa. E depois eu fico assim. É diferente. Agora aqui, ó, eu ponho toda a minha máquina funcionando nisso. Você está entendendo? A contração instantânea de tudo. Agora veja, isso é um impulso nervoso. Tem gente, esse povo, por exemplo, que era materialista, que vinha conversar comigo, falou assim, não, é o meu impulso nervoso. Você vai receber meu impulso nervoso. Segura que eu vou mandar. Entende? Isso é energia. É impulso nervoso. Eu senti que bateu aqui e irradiou. Pois é, mas às vezes também eu posso derrubar a pessoa com isso. Porque a parte física mexe no sistema nervoso da pessoa, derruba. Entendi. Mas veio bem concentrada, bateu aqui e irradiou no corpo. Não sei se é esse o sistema sempre não, que eu... coisa, eu posso mandar as coisas determinada, pontual, para determinado chakra, qualquer coisa da pessoa. Por isso que é perigoso o negócio. Eu não podia também explicar isso para certas pessoas que eu via que tinha má intenção. Porque senão a pessoa ia combater e dominar todo mundo através do chakra sexual. A sensação também que eu tive... Você seduz uma mulher com a maior facilidade com isso. Mais ou menos bate com o que ela falou, parece que vem energia e parece que de um ponto de dentro ela expande. Lá de dentro, preenchendo. Você tem mais percepção, interessante. Mais sensível, mais sensibilidade. Parece que num determinado momento ela surge de dentro, aí vai de dentro, centrífugo o negócio. Agora, o caso que esse processo da exteriorização instantânea, tem que estudar muita coisa ainda. Pelo seguinte, o processo pontual, o problema grupal, o problema da distância, o problema do... aquele buziles específico do megafoco. Tudo a pessoa tem que estudar com o tempo. Eu estudei isso tudo. Agora, por exemplo, eu vou dar como era o golpe, eu ainda rapaz já fazia isso. Nós íamos ter, por exemplo, uma determinada aula. E eu, que era da administração, às vezes o professor pedia alguma coisa para a gente levar especializada para ele dar aula. Um objeto, um material didático, alguma coisa nesse sentido, um aparelho do tipo que eu usava lá, que era o epidiascópio, uma coisa dessa. Eu não podia mexer com energia muito ostensivamente, porque às vezes poderia dar alteração, eles iam ver, e o cara não permitia uma coisa dessa. Então o que eu fazia? Aquele objeto que ele ia mexer com ele, eu energizava o objeto para ele ficar implodindo na hora que ele pegasse. O negócio mudava tudo. Você está entendendo? Então eu antecipava o processo. Isso tudo eu vi e andou melhorando muita gente aí. Nunca essa pessoa ficou sabendo o que é que estava melhorando. Teve professor que eu sondava, né, depois. Eu virava para ele e falei assim,
Mas, professor, eu tentei fazer tudo que o senhor queria, trouxe todo o material, a infraestrutura, a gente atendeu todo aí, o seu nível. O que o senhor achou? Eu falei assim, uma das melhores aulas que eu dei. Aí eu ficava... Cheguei lá. Você está entendendo? O negócio é sério. Eu nunca explicava nada, porque não adiantava. Às vezes o cara era daqueles que pegava andor na procissão do encontro e punha no ombro. Quer dizer, um negócio total, fiel da Igreja Católica. Um negócio bravo. Vi minha mãe reboçando na minha frente em uma experiência extrafísica aparentemente patrocinada pelos amparadores. Há alguma relação entre a aparência jovial da consciência e a segunda dessoma? Sim. Toda pessoa que passa pela segunda dessoma, ela rejuvenesce. A tendência é essa. Não interessa qual a idade que ela dessomou. Porque o jovem, por exemplo, ele pode ter dessomado doente, então ele ficou tudo entregas baratas. Lá ele vai receber um rejuvenescimento real. Li em outras obras sobre a existência de plano astral inferior, superior, mental, causal, além de outros. O senhor poderia clarificar e traduzir o que eles tentaram mostrar com esses termos mais antigos? É possível enquadrar esses corpos e planos dentro da Conscienciologia e Projeciologia? Não. Melhor esqueça isso tudo e estuda com bastante autocrítica os processos da Conscienciologia. Você vai entender mais. A maior besteira que tem nisso é o cara que fala assim, não, mas nós temos 7 corpos. Aí eu falo assim, não, nós não temos 7 corpos, nós temos 70 ou 7.000 corpos. Porque muitos desses corpos que você faz é apenas uma duplicata do psicossoma ou de energia que você lança. Isso é besteira. Sua consciência não está lá dentro. Então isso tudo é bobagem, está cheio de besteira no orientalismo. A maior bobagem que tem, se você estuda muito isso, como eu estou vendo, a maior besteira que tem é o seguinte, no orientalismo eles não estudam o desassédio. Então, o mais importante que é o desassediar, por isso que lá continua adorando a vaca, tendo aqueles intocáveis, tendo um processo de, vamos dizer, de classe social horrível. Por quê? Eles não estudam o assédio, estão tudo assediado, muita gente assediada na Índia. Quando nos pesquisamos, para um lado, temos as percepções de quem somos de fato, através das energias, e de outro, através da nossa cognição. É muito comum confundir os dois. Até que ponto serve a evolução? O que fazemos para diferenciar uma percepção da outra? Olha aqui, o problema todo é o seguinte, se você estudar bem, a única diferença que tem em energia é o problema da bipolaridade. E os chakras que agem de um jeito e do outro. Com o passar do tempo, você supera todo o seu processo de cognição. E a sua consciência é uma só. Ela não tem uma double face. Ela é uma só. Isso é bobagem. De modo que o processo é colocar racionalidade nas suas conclusões. Em outras tertúlias, o senhor diz que o CAEC doou livros sobre a Conscienciologia e Projeciologia para algumas bibliotecas. Vocês poderiam doar algum título para a biblioteca da Universidade do Estado de Minas Gerais, campus de Frutal? Ah, existe isso aí agora? Frutal era pequenininho quando eu conheci. A gente pode mandar, sim. É só mandar para nós aí. Entra em contato aí. Sou psicólogo e atualmente tenho realizado... Olha, Frutal é no Triângulo Mineiro, eu conheço tudo lá, tá? Mas era pequenininho, quer dizer que agora tem até a universidade. Ai, é o máximo, bacana. Sou psicólogo e atualmente tenho realizado grupos de estudo com pacientes patológicos, com objetivo de esclarecimento e para que o paciente com transtorno tenha nova sinapse. Qual o cuidado que devo tomar com o ambiente onde serão realizados esses encontros? O grupo é bipolar e todos têm nível superior. A primeira coisa é você selecionar o grupo. Colocar gente bipolar, tudo junto, é necessário estudar muito isso. Porque senão, em vez de ajudar, piora tudo. Uns torram todo mundo. Então, grupo psicológico de pesquisa terapêutica tem que estudar demais. Eu acho que eles são muito assim... sabe, negligentes com isso. Examina bem quem é que você vai colocar junto.
Não se pode pôr qualquer doente junto de outro. Na consciência terapia eu já falei isso para eles, cuidado com quem você expõe. Não pode ser todo mundo. Agora, a gente vê nos filmes aí, eles fazendo aquelas reuniões, às vezes tem 30 caras, um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala. Às vezes não houve seleção de ninguém. Isso é um erro. As pessoas não são iguais, elas são muito diferentes. Então, põe aqueles que são muito diferentes com os muito diferentes. Aqueles que são poucos diferentes com os poucos diferentes. Vocês estão entendendo, né? Isso aí é que precisa, a nossa amiga precisa examinar isso. Olha bem, outra coisa, nunca faça uma reunião de cara com 15 pessoas. Nunca faça isso. Faça com 5. Se der certo, você vai aumentando. Mas nunca faça com 15. Se você tem 15, faça 3 reuniões com 5. Isso tudo é técnica, eu não vejo a turma da psicologia fazer. Eles são bobos nessa história. A psicologia de grupo. Valdo, eu percebi aqui que você colocou em várias variáveis, cibernética, infocomunicologia. Então, em relação à incógnita, o que você queria evocar? Qual que é a essência? Quando você botou lá, vamos citar alguns, você colocou lá, teoria da intercomunicação cibernética. A gente entende que é o processo que ajuda a atualizar a gente, essa atualização, esse abertismo que a cibernética buscou. Mais embaixo você falou a técnica da infocomunicabilidade. Então, sempre você estava evocando isso. É mais ou menos o que você tinha falado antes, desse processo da geopolítica, da tarefa, que evoca para você entrar naquela faixa. É isso que você estava querendo? E o processo da pessoa chegar... Uma pessoa, por exemplo, ela pode deslindar uma incógnita mais facilmente se ela colocar toda a confluência dos fatos em torno daquela incógnita. Coloca Entendi. A confluência, que ela vai acabar vendo onde é que está a incógnita. Está entendendo? Mas agora, para isso, tem que olhar isso tudo. Qual o processo de ambiente, a geopolítica, o holopensene, o interesse daquilo, isso que eu estava falando, os artefatos do conhecimento. Entendi. Tudo isso é importante. Agora, ó, na questão, por exemplo, que a gente pesquisa, vem a abordagem, a pesquisa, o problema da exegética, a análise, para depois chegar na síntese. Isso tudo aí também tem que ser levado em consideração para ver o processo da incógnita. Pensa nisso. Entendi. É um encaminhamento do desenvolvimento da pesquisa. Isso é importante também. Temos que pensar. Professor, Sim. Lá na exemplologia, aqui, professor, aqui, a incógnita identificada é a mesma coisa de hipótese de pesquisa? Podemos identificar como sendo hipótese de pesquisa? O que você está perguntando? Hipótese o quê? A incógnita identificada é a mesma coisa de hipótese de pesquisa? Depende, né? O que é? A pesquisa é a investigação que você vai fazer. Sim. A hipótese é a ideia que você tem para fazer aquela investigação, por exemplo. Mas não é a mesma coisa. Agora, a teoria é a hora que você já pode fazer um corolário, um princípio, estabelecer um conceito maior sobre aquela hipótese. Então, são 3 coisas totalmente diferentes. Agora, a investigação, é isso que eu estava falando com o Djalma. Tem que começar pela, vamos supor, uma ideia. Essa ideia vai dar hipótese de pesquisa. É a chamada hipótese de tentativa. Tá. Você vai fazer uma pesquisa tentando, você está entendendo? Ver se aquela ideia vale a pena desenvolver. Isso. Então começou a ideia, uma hipótese, você então faz a abordagem. Essa abordagem caminha, depois que você já viu uma opção de coisa, para a interpretação. Isso. Essa interpretação tem que ser feita, às vezes, uma análise antes e depois. Isso é hermenêutica. A hermenêutica é a mesma interpretação. Sim. É exegética, que também é a mesma coisa. Agora, no fim de tudo, você começa a tirar conclusões. Naquele processo, então, você já tem uma série de segmentos ou de termos da sua análise, você vai tirar um deles como sendo o mais importante, que você vai fazer. Isso é a síntese da análise que eu fiz, da pesquisa que eu fiz. Exatamente. Aquela síntese vai servir para as próximas análises.
Então você vai arranjar outros segmentos da próxima análise do mesmo nível da síntese que você arranjou. Isso. Então, aquela nova investigação, ela vai ficar muito acima da primeira. Com certeza. Já desenvolveu um ponto, já rodou. Claro. É espiral evolutiva. Já andou mais uma vez. E novas sínteses podem ser tiradas de novas análises. Tudo vem novo, de novo, novo de novo, novo de novo. O consecutivo. Então, a reação em cadeia vai aumentando cada vez mais. Aquilo vai expandindo. Isso é inevitável. Agora, veja. Se você pegar qualquer ideia, ela pode te dar uma porção de ideias novas. Isso é que eu chamo de verpom. É assim que a gente caminha com a verpom. Você não fica pensando que toda verpom que eu tenho aí, que foi um aparador que chegou e me falou, ou eu que lembrei do curso interruptivo. Não, é pesquisa que eu fiz. Eu, fazendo a conotação, cotejo, confronto, comparando, fazendo o paralelismo, vendo as coisas todas, você vê, não, aqui está faltando uma coisa, você já tem uma ideia nova. Ou seja, uma ideia antiga pode gerar... Sempre a ideia antiga que cria as ideias novas. Sempre, ideia nova nenhuma, ela chega virgem total. Exato. Não existe isso. Tudo é baseado em coisas que você já conhece. E sempre teve uma questão, né? Sempre teve uma pergunta. Você se perguntou alguma sempre coisa, tem uma a gente questão responder. básica. Tem a uma pergunta interrogação, básica. a incógnita. Uma incógnita. Toda investigação leva para deslindar incógnitas. Então, essa pergunta no seria início, a incógnita. pessoa pensa que é uma só. No fim, ela vai ver que são várias. Então, essa pergunta que é feita na ciência, para que desenvolver vamos dizer assim, a análise, a pesquisa, isso aqui é que o senhor chama de incógnita identificada? É isso aí. Mais ou menos isso? Uma hipótese que foi qualificada. Ela foi, vamos dizer no caso, exemplificada. Agora, eles gostam de falar demonstrada. Isso. Se há demonstração, melhora. Mas, tudo isso é efêmero, é fugaz. Isso não dura muito. O que é bom na ciência é justamente isso, que dura pouco. Isso. Tudo a gente tem que intervir, criticar e liquidar. Isso é que chama a falseabilidade da hipótese. Ou seja, que é uma pesquisa ela é completa. O nosso amigo lá, o Karl Popper, escreveu muito sobre isso. Ou seja, toda pesquisa não tem aquele ponto final que encerra tudo. Tem. Agora, se você observar parcial, aqui, relativo. Se você observar, pegue uma série de verbetes pela especialidade. Por exemplo, esse aqui é pesquisologia. Sim. Então você vai de pesquisologia e vai estudar. Mas não precisa ser só pesquisologia, pode ser outra coisa. Por exemplo, se a pesquisologia, só nesse aqui, vamos examinar os que estão falando sobre isso. Barreira teórica da autopesquisologia. Corte da realidade, autopesquisologia. Curiosiologia, autopesquisologia. Desafio da conscienciologia, autopesquisologia. Impasse na pesquisa, autopesquisologia. Mega teste conscienciológico, autopesquisologia. Para evidência, esse é pior. Auto-para-pesquisologia. Esse me chateou. Agora, ponto cego, autopesquisologia. Procedimento extra-pauta, autopesquisologia. A maioria aqui, né? Reparo técnico, autopesquisologia. Tem que ser a maioria, porque eu estou dando indicação para isso. Exato. Agora, você pega esses verbetes e começa a comparar um com o outro. Faz um levantamento. Você está entendendo? Faz a tabulação das ideias que tem em cada verbete desse. Isso. Você vai ver que cada um acrescentou uma coisa nova que não tinha nos anteriores. Não tem nenhum igualzinho. Nenhum igual. Nenhum está repetindo. Agora, isso aí é que é o difícil. Agora, um pode ter fazer elementos do verbete outro. é facílimo. Vai fazer 500. Mas, professor, um pode ter Você elementos tá do entendendo? outro, não pode? Claro. Um pode ter alguns elementos do outro, né? Não. Todo verbete tem elementos de outros. Ah, tá. Todo, né? Agora, e outra coisa, tem coisa que a gente repete de propósito. Por exemplo, masculinologia, femininologia. Quando o verbete é neutro ou homeostático, a maioria é igual a esse aqui. Tem todas essas linhas aqui. São mais ou menos 16 linhas sobre o assunto. Entende? Todas essas 16 linhas são repetidas. Agora, isso é de propósito, para a pessoa pensar, porque
Cada tema desse precisa ser examinado daquelas pessoas que estão ali. Ali está falando o duplista, o duplólogo, o proexista, o proexólogo, o reeducador, o epiconlúcido, o escritor, o evoluciente, o exemplarista, o intelectual, o reciclante existencial. Tudo é preciso examinar isso aí, para ver como é que é. Se a pessoa estiver analisando ela mesma, ela vai ver, não, eu sou esse. Então eu preciso ver aqui, que isso aqui tem relação. Qual a relação que tem? Ele tem que discernir isso aí, identificar. Certo. Isso é importante. Mas você começou a entender? Entendi. Olha bem a remissiologia, para você tirar partido disso. E toda a remissiologia... Pessoas que estão fazendo pesquisa sobre o processo da consciência, ela é boboca se ela não usar todas as dicas que eu dou da remissiologia. Não fica pensando que isso é fácil de fazer. Não. Quem tem facilidade para fazer isso aqui é só uma pessoa que eu conheço, eu. A maioria vai ter dificuldade. Com certeza. Eu tenho facilidade porque todo o material é meu. Quem fez isso fui eu. Está fazendo todos eles. Eu sei o que que eu me viro. Aqui, ó, quem está jogando as bolas para cima sou eu. É lógico, o senhor tem visão de conjunto de tudo isso aí, todo esse trabalho. Então isso aí é que é importante. Agora, observa todas essas remissiologias de 15 itens. A maioria tem determinadas especialidades que se repetem. São essas que você tem que estudar. Por exemplo, essas aqui eu falei no início, 5 delas. As 5 que eu falei, deixa eu ver como é que elas são. Curiosologia é autopesquisa. Desafio é autopesquisa. Impasse é autopesquisa. Ponto cego é autopesquisa. E repare, todas elas, eu não olhei para fazer isso. Eu só olhei pelo tema, mas todas são da autopesquisa. As 5 que eu falei. Olha, está tudo anotado com amarelo. Eu sempre anoto antes de falar. Tá bom. Você entendeu como é que é? Entendi. O meu negócio é o seguinte: tiro na mosca, que a gente tem uma bala só. Isso não é a fácil. única saída. Não Tem uma outra característica, Valdo, que as outras, que não são autopesquisologia, são todas comunicologia, e o único que é experimentologia, o próprio verbete é autopesquisologia. Pois é, então, é autopesquisa e comunicação, ponto. De forma indireta Agora, observa que isso está tudo mastigado para a pessoa fazer pesquisa. São só 3 páginas. Esse aqui é 2 páginas e meia. Bobagem. Muito repetido. Mas a essência da ideia está aí dentro. Se uma pessoa vai fazer pesquisa, ela pode pegar muita coisa. Presta atenção. Só na fatologia, ela tem 4 linhas. Mas olha o que está falando. Elemento, ponto cego, locus, lacuna, nogórdio, busídeos, vácuo e calcanhar de Aquiles. Tudo em 4 páginas. 4 linhas. Mais nada. E olha, tem mais coisa, porque eu não li tudo. Né? Está falando do obscurantismo pontual. Também seria o ponto, né? É o ponto cego. É o ponto cego, como diz o cara. Ponto. Essa expressão incógnita usa muito na matemática. Pois é. Desenvolver trabalho. Agora, a área de segurança técnica, que é a obscuridade. Tudo isso, em 4 linhas. Então, o problema todo aqui nosso é esse. Muita extensão no texto não quer dizer nada. Que espalha o problema é a qualidade da ideia que está sendo ventilada. E aí é que é a dificuldade. Você fazer quantitativo é uma coisa fácil. Jogar informação. Agora, nós já temos, qualificar aquela informação. Essa madrugada eu inteirei 1.821 verbetes. Os 8 volumes não vão ter todos esses, não. Talvez vai ficar só com 1.800, porque senão passa da conta demais. E são 8 volumes com 900 páginas. Se a gente for colocar, já tem mais. Umas 200 para fazer no próximo, não dá. Aí fica o volume maior ou menor no fim. Nós não queremos fazer tudo igualzinho. Então, possivelmente é capaz de uns 21 verbetes que a gente ainda não trouxe aí, porque ele vai deixar aqueles que a gente ainda não mexeu. Esses, então, não entram. Agora, vocês têm que lembrar que o total é de 143 que ainda não trouxe aqui. Total. De modo que obrigado temos que pela escolher. atenção. Obrigado. Professor, só uma questão final aqui. O ponto cego na fatologia, ele compreende também a cegueira para as obviedades? Às vezes, né? Porque assim, quando a gente vai fazer uma a pessoa, pesquisa, por a exemplo, autopesquisa... uma pessoa que ela tem a priorismose demais, muito intensa, ela tem cegueira para o óbvio.
Por quê? Ela já chega com uma ideia, ela só vê aquilo que ela já trouxe dentro dela. Ela não vê a coisa nova. Você está entendendo? Isso é a priorismose. Eu digo isso porque quando a gente vai fazer essa autopesquisa de trafores, trafares, trafais, a gente passa uma relação para os outros. Olha, põe aí o que você acha. E daqui a pouco vem aquela relação e vários dizem, olha, tem isso aqui. Pô, mas como é que eu nunca vi isso? A gente não pode ter a priorismo muito forte. Tem que ter. Mas não podemos usar isso em tudo. Agora, se você vai fazer uma pesquisa, se você tem uma hipótese de trabalho, entendeu? Alguma coisa nesse sentido, jamais você deve ter uma ideia anterior. Entendeu? Você está com tábula rasa, sua cabeça está limpa. Você admite toda a novidade que tem. Você é super neofílico. Esse é que é o caminho certo. Porque senão você não capta as coisas que são novas. Seria o caso de incluir a priorismose na fatologia? Não, tudo isso aí a gente pode pôr, tem muita coisa aí que pode pôr. Aí vamos ver, se você quiser, anota lá. Tudo aqui, ó, esses verbetes todos podem ser aumentados. Ainda mais um desse aqui que tem 3 páginas. Está entendendo? Tem muita coisa aqui que pode ser melhorada. Uma outra coisa, nós temos só 6 máximos. Esse verbete é daqueles que eu coloco ele pequeno para não criar problema. Entendeu? Porque senão começa, né? Cria problema. Então tem problema grandão e problema menor. Tem verbete grandão e verbetinho. Cada um a gente faz o que pode para chamar a atenção. Você hoje não vai falar nada? Você não estava aí, acabou de chegar, não é isso? Pode falar, estou aqui pelo menos. É uma boa. Viva a Conce. Eu já falei da Conce aqui hoje. Certo. Como é que se faz esse desenvolvimento pessoal para manter um nível de autodesassedialidade dentro de condições que tem o assédio inerente ali, que está num... Como é que se chega nisso? O assédio inerente, ele está em todas, quando sai de você. Que você seja um ser desperto. Quando sai de você, por todo lado tem assédio. Isso em tese. Todo lado que eu estou fazendo, só 99%. Porque às vezes tem um serenão, tem um evolução, alguma coisa. Então, vamos supor, 99% tem assédio. E a sua assistência tem que ser feita justamente para aqueles que são mais assediados. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, que isso é natural. Quem trabalha aqui está dentro do nevoeiro de assédio, o tempo todo. Está enleado, está cheio de cipó em torno dele. Isso faz parte. Sim. Por isso que o desassédio é tão difícil. Raciocina por aí que você vai ver. Ele está em todas. Por isso que é importante o estado vibracional. É importante você ir antes dos ambientes, limpar o ambiente, fazer, você está entendendo? A libertação das pessoas, ambientes, objetos, o processo todo, fazendo encapsulamento daquilo que precisar, para você ficar livre, você pensar por você, sem interferência estrangeira. Quer dizer, do exterior, de fora, o exo-pensene, o obtuso pensene, o estulto pensene, e por aí vai, o esquizo pensene. O pior é o esquizo. Professor, esquizo é dos piores que tem. E é a base emocional que mais causa essa dificuldade de um autodesassédio? Primeira coisa é autodesassédio. Sim. Você vai fazer qualquer coisa, pensa, como é que eu estou com o meu autodesassédio? Está tudo limpo? Joguei energia, estou limpo. Quando eu era mais moço, eu fazia isso toda hora. Tudo que eu ia fazer, eu fazia. Hoje eu não preciso disso, porque eu já criei o hábito, já está assentado, aquilo é permanente. Entendeu? Por isso que eu falo, por exemplo, vamos supor que amanhã você chegou na desassedialidade. Você vai demorar quanto tempo até você saber conviver com isso? Saber conviver. Você acha que de um dia para outro você vai dominar isso tudo? Não vai, porque a vida é complexa.
Então, a própria desassedialidade do ser desperto exige uma temporada até dominar o negócio todo, porque senão não vai. Ainda não é. É aquele negócio do ainda não é. Valdo, e quando esse assédio é na nossa família, por exemplo? Às vezes é um namorado que uma filha escolhe, uma namorada. Como é que a gente tem que proceder? Não quer dizer nada, presta atenção. A nossa família é a humanidade, principalmente a terrestre. Então agora, é todo mundo é mesmo, né? apenas um processo de modificação, porque todo mundo é da família. Sim. Se você usar que todo mundo é irmão, tem jeito. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 52 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 26 votos presenciais e 10 votos online. Hoje teremos os recados da Magali, do curso Heterocrítica, Rose Vitoriano, Fundamentos da Conscienciometria, a Marta, sobre a introdução ao curso da PROEX, a Amê, sobre Jornada da Saúde, a Neida, sobre a Semana da Reeducação Consciencial. Antes, com vocês, o recado de amigos com o Eduardo. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui com a nossa lista de pessoas interessadas em adquirir os primeiros 8 volumes da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, nós estamos aqui com quase 60 pessoas interessadas. E uma informação importante, né? Quanto mais pessoas estiverem interessadas, para nós, melhor, porque o sistema de elaboração disso seria diferente. Então, a gente pensou até na possibilidade de fazer em gráfica, mas isso vai depender da quantidade de pessoas que estariam interessadas. Então, quem está em casa, fora de Foz do Iguaçu, que tiver interesse, pode mandar um e-mail. Nós temos recebido os e-mails aqui e a gente está computando esses nomes nessa lista. Tá? A lista ela vai continuar passando aqui no tertuliário, ainda mais algumas semanas. E quem ainda não assinou pode deixar o seu nome e telefone. São os 8 primeiros volumes da Enciclopédia da Conscienciologia. Vai ser com certeza uma obra assim, de colecionador, né? Quer dizer, é praticamente a metade, né, da enciclopédia. Então, e também provavelmente vai ser a última publicação, antes da própria publicação final da enciclopédia. Tá ok? Então, os interessados podem mandar e-mail de casa e quem está aqui na tertúlia, deixar nome e telefone que a gente futuramente vai fazer contato. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós aqui no CAEC convidamos a todos para participarem da 12ª imersão no curso Heterocrítica de Obra Útil. Ele vai ocorrer nesse próximo final de semana, no dia 4 e 5 de setembro. Com o autor será o Gilson Volpato. Ele é biólogo, é doutor, e entre as diversas ocupações dele, ele presidiu a comissão dos editores científicos da Unesp durante 4 anos. Então, ele é doutor nessa área de redação científica, para aquelas pessoas que estão escrevendo o livro, ou mesmo que estão interessadas no assunto. A gente pede que, então, entre em contato ou faça suas inscrições aqui no CAEC, na recepção do CAEC. Para as pessoas que estão fora, elas podem ligar para o 045 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Atendendo a pedidos, a Conscius abriu uma nova turma do Fundamentos da Conscienciometria. Essa turma terá início no dia 10 de outubro, um domingo, das 15h30 às 17h. O Fundamentos tem como objetivo o ajuste da autoimagem e a autoconscienciometria técnica. Durante o Fundamentos, você poderá definir o temperamento pessoal, a desconstrução da autoimagem idealizada, a identificação de atributos e valores pessoais. Se alguém quiser fazer inscrição, poderá procurar a recepção do CAEC. O telefone de lá é 45-3525-2652. Não percam essa oportunidade. Esse é um curso básico para você começar a trabalhar mais profundamente com o conscienciograma. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Para você que já é voluntário da Conscienciologia, nós temos uma importante informação, que é a respeito do curso Introdução à Programação Existencial. Na realidade, você deve conhecer alguém que se interessa para começar esses estudos, um parente, um amigo, e são essas pessoas o público-alvo desse Introdução à Programação Existencial, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de setembro, aqui no CAEC. Maiores informações, favor ligar para 045 3525 2652. Esse curso, ele pretende responder às questões: qual o sentido da vida, o seu papel no mundo, a sensação de vazio existencial. A metodologia é em forma de debates, exposição dialogada e também técnicas energéticas. Repetindo o telefone, 3525-2652. Obrigada e até logo. Boa tarde. Eu gostaria de convidar os presentes e os teletertulianos a participarem de 2 eventos que vão acontecer em outubro, em Portugal, no campus da IAC em Évora Monte. Os 2 eventos são a parceria da OIC com a IAC, sendo o primeiro a imersão progestoterápica, que ocorre de 15 a 17 de outubro, e o segundo evento é a 6ª Jornada da Saúde, que ocorre de 22 a 24 de outubro. O interessante é que durante a Jornada da Saúde vai ser comemorado 10 anos da criação da IAC. Então esse convite se torna mais importante para aquelas pessoas que estiveram em Portugal no ano de 2000, participando da criação da IAC, e que agora vão poder ter a oportunidade de ver todo o trabalho que essa instituição fez no campus, o primeiro campus da Conscienciologia na Europa. Então fica aqui o convite para as pessoas interessadas, acessar a OIC no telefone 45 3025 1404. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. Em nome da Repreendência, estamos convidando os tertulianos e teletertulianos a participar da primeira semana da Reeducação Consciencial, que vai ocorrer de 8 a 16 de outubro no Discernimento. A programação dessa semana, gente, está bem ampla. Haverão conferências, cursos, oficinas, também palestras gratuitas. Ela está bem longa e bem atrativa. Quem tiver interesse em maiores informações, ela está disponível em diversos lugares aqui no CAEC e também no site da Repreendência, www.reaprendência.org. Lembrando que Reaprendência se escreve com T. Também maiores informações podem ser contatados pelo telefone do CAEC 3525-2652. Estão todos convidados. Para amanhã teremos o verbete Ato Social, eleito com 20 votos, especialidade Sociologia. Ficando então para quinta-feira o verbete Mitoclastia. Obrigado a todos e uma boa tarde.